Ao quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que eu aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, mais uma vez nós estamos aqui nesta madrugada para ministrarmos mais uma porção da tua palavra. Espírito Santo, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos usa nas tuas mãos para que o teu nome seja glorificado. Que esta palavra de hoje, ela possa ir de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus nesta madrugada por mais um Miqueias 2:10, onde Deus tem nos dado força, renovo, graça e unção para podermos continuarmos nessa jornada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos felizes nesta madrugada de sexta-feira, 23 de outubro de 2020, onde eu sempre digo para minha esposa, para a Ivone, dizendo que hoje o dia é cumprir, porque começamos agora de madrugada e vamos virar o dia e vamos terminar de madrugada de sábado de amanhã, porque hoje temos vigília. Hoje estaremos completando 41 vigílias desse ano de 2020. Ou seja, hoje estaremos completando num montante em que nós temos esse compromisso com Deus desde 1999, 1056 vigílias. Estamos há 22 anos em vigílias no monte, orando, clamando, intercedendo em favor da igreja, buscando uma comunhão maior com Deus através do Espírito Santo. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado. Até aqui o Senhor, Ele tem nos sustentado com o seu grande amor. Temos visto milagres, maravilhas, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, vidas tendo uma intimidade com Deus através do grande amor de Deus derramado sobre a sua igreja. E hoje Deus nos traz uma palavra que está aqui no livro de João 17, versículo 17. Eu tenho usado muito esta palavra nesses últimos tempos, né? Onde a palavra do Senhor diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Em cima desse versículo, eu quero falar sobre atributos celestiais. Nós vemos aqui que Deus, Ele tem nos dado esta palavra para que nós, como igreja, possamos buscar uma intimidade com Ele através da sua palavra, em que o Espírito Santo, Ele tem nos ensinado. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vemos aqui atributos celestiais. O que é atributos celestiais? É aquilo que
é próprio de alguém. E nós vemos aqui que cada momento do nosso tempo de graça é precioso, pois é um tempo para edificação do caráter. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina a buscarmos uma santificação na sua palavra. Conhecimento, base bíblica, ou seja, aprofundamento em buscar entendimento, sabedoria, para que nós possamos ter uma vida em santidade. Aí nós vemos que Deus, ele começa a nos dar atributos para o nosso caráter. Devemos dar mais séria atenção ao cultivo de nossa natureza espiritual. Muitas vezes nós temos apercebido que muitos não têm dado essa série de atenção ao nosso cultivo da nossa natureza espiritual. Por isso que Jesus deixou registrado lá em Mateus 6,33, primeiro buscar o reino de Deus, para que as demais coisas Deus ele possa acrescentar, Deus ele possa fazer em nosso favor naquilo que é melhor para nós. Precisamos guardar o coração e vigiar os pensamentos para que a impureza não macule o nosso ser, ou seja, mancha ou desonra a nossa maneira de viver, de servir esse Deus maravilhoso. Nós vemos que atributos e atividades pessoais conferidas ao Espírito Santo. O Espírito é descrito de tal modo que não pode haver dúvida alguma quanto à sua personalidade, porque sabemos que o Espírito Santo ele está conosco, né? Jesus ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que o Espírito ele exerce atributos de uma personalidade. O Espírito ele pensa. Lá em Romanos 8:27, o texto fala da mente do Espírito. Então nós vemos aqui atributos em que Deus ele tem deixado no meio da sua igreja. O Espírito é descrito de tal modo que não pode haver dúvida alguma quanto à sua personalidade. O Espírito tem vontade. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, o Espírito distribui os dons como lhe apraz. Então nós vemos aqui que tudo isso são atributos no meio da igreja. O Espírito sente tristeza. Lá em Efésios 4:30, a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito. Então nós vemos aqui que o Espírito sente tristeza. O Espírito sofre resistência. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, a palavra do Senhor diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então nós vemos aqui, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 51, a resistência, porque ninguém gosta de ser exortado. Então é aonde há uma resistência. Nós vemos que é necessário manter cada faculdade da mente na melhor condição possível, para que possamos servir a Deus na medida de nossa capacidade. Nada que interrompa a nossa comunhão com Deus deve ser permitida. Por isso é que nós temos que buscar Deus em primeiro lugar. Estar na presença de Deus, viver para Deus, servir a Deus, andar na sua vontade, cumprir
os seus mandamentos, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos que temos uma obra a fazer nesse mundo. Todos nós temos recebido essa responsabilidade, em que temos uma obra a fazer nesse mundo, onde todos nós temos recebido talentos. E não devemos permitir que nós tornemos absortos em nós mesmos, esquecendo-nos assim dos direitos de Deus e da humanidade sobre nós. Porque lá em Romanos, capítulo 9, versículo 20 e versículo 21, a palavra do Senhor diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Então nós vemos que é Deus que está no controle das nossas vidas. E nós vemos aqui aonde aprendemos através da palavra, aonde a palavra do Senhor diz aqui no livro de João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde nós vemos que Deus ele tem para a sua igreja atributos celestiais, aonde se buscarmos a Deus com fervor, ele nos impressionará por seu Santo Espírito. Por isso que o profeta Jeremias, ele deixou registrado aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e versículo 12 e versículo 13, aonde a palavra do Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor nos ensinando, se buscarmos a Deus com fervor, ele nos impressionará por seu Santo Espírito. Então nós vemos aqui a necessidade de termos uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida em santificação, servindo esse Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra, ela nos ensina que se buscarmos de todo o nosso coração, nós acharemos, e nós vemos aqui que o Senhor revelará a nós os seus mistérios, ou seja, os seus atributos celestiais, para que possamos sermos bem-sucedidos, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Ele sabe do que necessitamos, pois está familiarizado com todas as nossas fraquezas e desejo que deixamos de lado, e eu para que possamos nos tornar bondosos em pensamentos, palavras e atos. Nós vemos aqui o Espírito Santo, ele vai nos aperfeiçoando, vai nos convencendo, ou seja, vai nos trazendo para uma vida dedicada ao Senhor, para que nós possamos ter esses atributos, conforme nós vemos aqui, a mente de Cristo, vamos dizer assim, as suas condutas, para que nós possamos realmente fazermos a diferença
de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Precisamos parar de falar de nós mesmos, de fazer de nossas necessidades e desejos o único objeto de nossos pensamentos. Porque muitas vezes é aquilo que eu sempre digo, nos tornamos egoístas, só pensamos em nós mesmos. Enquanto que a palavra de Deus nos ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento, nós vemos em que Jesus tem deixado para nós amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o meu próximo como a mim mesmo. E nós muitas vezes temos pecado, temos sido falhos, porque o segundo mandamento nós temos deixado a desejar. Não temos amado o nosso próximo como a nós mesmos. E é aquilo que eu sempre tenho dito, temos nos tornado egoístas, pensando só em nós. Então nós vemos aqui que precisamos falar de nós mesmos, de fazer de nossas necessidades o desejo, o único objeto de nossos pensamentos. Deus deseja que cultivamos os atributos do céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. João, capítulo 14, versículo 2. Então nós temos que ter o desejo de cultivar os atributos do céu, porque nós não somos desse mundo. E Jesus deixou aqui registrado, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, que esse desejo no nosso coração, ele possa crescer a cada dia na nossa vida, quando nós recebemos revelações através da sua palavra, para que nós possamos colocar em prática e adquirir esses atributos celestiais que está à nossa disposição. Com que paciência suportaríamos as faltas e erros de nossos irmãos, se nós lembrássemos de quão grande são as nossas fraquezas à vista de Deus? Como podemos orar ao nosso Pai Celestial? Perdoa as nossas dívidas, como nos perdoamos os nossos devedores? Mateus 6,12. Se somos condenadores, ressentidos, exigentes em nossa maneira de tratar os outros, por isso, irmão, é que temos que ter vida de oração, vida no altar do Senhor, para sermos controlados pelo Espírito Santo. Porque nós vemos que muitas vezes nós somos exigentes com o meu irmão, com o meu próximo. Conforme eu acabei de dizer, o segundo mandamento, em que muitas vezes somos falhos, negligenciamos amar o meu próximo, amar o meu irmão como a mim mesmo. Isto tem sido muito falho no meio da igreja, porque muitas vezes não nos preocupamos com o meu irmão, como o meu próximo, como ele está vivendo, o que está se passando, a sua necessidade, ou até mesmo o companheirismo, onde muitas vezes deixamos aquilo que o Senhor tem pedido para nós, fazer discípulos. Só conseguimos, irmãos,
quando nós somos companheiros, quando nós estamos juntos, que esse amor, ele possa crescer nos nossos corações e que nós possamos adquirir atributos celestiais nas nossas vidas, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Deus deseja que sejamos mais bondosos. Deus deseja que sejamos mais afetuosos, mais amáveis e menos críticos e suspeitosos. Ó, que todos tivessem o Espírito de Cristo e soubéssemos como tratar com nossos irmãos e semelhantes. Meu irmão, isso aqui há uma grande necessidade no meio da igreja, né? Principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo, onde Jesus deixou registrado lá em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos estaria se esfriando. A frieza no meio da igreja, onde muitos estão se desfalecendo, deixando de congregar, deixando de buscar conhecimento e sabedoria de Deus através da sua palavra. Não tem tido vida de santificação, vida de oração, conforme eu disse, em que hoje, sexta-feira, estaremos completando 41 vigílias no decorrer desse ano de 2020, onde muitos têm oportunidade, muitos estão precisando, mas muitas vezes não têm esse interesse de buscar atributos celestiais. Não tem essa vontade de buscar as coisas do céu. Muitas vezes estão presas às coisas desse mundo. E nós sabemos que temos um adversário, e ele é astuto, enganador, mentiroso, em que tem tirado muitos da presença do Senhor. E é por isso que o profeta Miqueias, ele nos ensina que o meu povo, ele erra, ele perece, porque lhe falta conhecimento. Que nós possamos buscar conhecimento, sabedoria de Deus, para que os atributos celestiais, ele possa estar no meio da igreja, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos há muitas desculpas, vamos dizer assim, aonde o homem ele se coloca por excusado para não estar na presença de Deus. Há muitos entre os que professam ser seguidores de Cristo que procuram justificar os próprios defeitos, salientando os erros dos outros. Muita conversa fiada, porque não tem coragem de assumir a responsabilidade e vai se esfriando, vai se afastando de Deus. E nós vemos que temos um adversário que vai nos colocando em suas situações difíceis, e sabemos que Deus ele é justo, Deus ele é fiel, e Deus ele cobra, e Deus ele nos prova. Devemos imitar o exemplo de Jesus quando ele era injuriado,
não injuriava também, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quantas e quantas vezes nós somos injuriados, somos perseguidos, mas que nós possamos confiar nesse Deus que faz justiça. Nós vemos que Jesus, ele era a majestade do céu e em seu puro coração não havia espaço para o espírito de represália, mas unicamente para a piedade e o amor. E nós vemos que a necessidade em que o amor, a carência, a falta no meio da igreja, há uma necessidade para que nós possamos realmente dedicarmos a Ele, servirmos a Ele. Porque a igreja de Éfeso, ela foi repreendida por Jesus. Era uma igreja que andava na presença de Deus, servia a Deus. Porém, o Senhor disse: eis que tem contra ti que não tem permanecido no primeiro amor. Quando nós permanecemos no primeiro amor, nós procuramos fazer do melhor para Deus, dedicarmos as nossas vidas para Deus, numa vida de santificação, numa vida de busca a conhecer a sua vontade através da sua palavra. Podemos nos esquecer de algum ato de bondade que façamos. Poderá se apagar de nossa memória a eternidade, porém fará sobressair em todo o seu brilho cada ato feito em favor da salvação de pessoas, cada palavra proferida para conforto dos filhos de Deus. E esses atos praticados por amor de Cristo serão parte de nossa alegria por toda a eternidade. Por isso, vale a pena dedicarmos nossas vidas ao Senhor como discípulos, como ganhadores de almas para o reino do Senhor, como tendo uma vida consagrada, separada, a poder andar na presença desse Deus que é santo. Nós vimos João dizendo aqui, João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele nos convida a santificar a verdade, ou seja, conhecer a sua palavra, viver a sua palavra, que é a verdade, porque sabemos que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Ou seja, a partir do momento em que temos tomado uma decisão de sermos servos, discípulos, de andar nesse caminho que é a verdade, temos que ter uma vida em santificação, uma vida separada, uma vida na presença de Deus. É o que eu disse agora mesmo, em que hoje estaremos completando 1056 vigílias. Estamos nesse propósito com Deus desde março de 1999. 22 anos em vigílias no monte, clamando, intercedendo em favor da igreja, consagrando as nossas vidas, ou seja, estando na brecha para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 13, livro de João, versículo 15, versículo 3, a palavra do Senhor que diz: vós já estáis limpos por causa da palavra
que vos tenho falado. É por isso que o salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, diz: guardei a minha palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós vemos o porquê Deus sempre tem nos dado esta palavra de abertura desse trabalho, Miqueias 2, versículo 10, onde ele nos ensina aqui, em que o salmista nos revela a sua palavra, em que diz aqui: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Amar a palavra, buscar conhecimento e sabedoria. Ele continua dizendo: tu, pelos teus mandamentos, me faz mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. O que é isso? É buscar atributos celestiais, conhecimento, sabedoria de Deus, através do Espírito Santo. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Meu irmão, que nós possamos amar mais esta palavra, viver mais esta palavra. Por isso João diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vemos em que muitos, já há tantos anos dentro da igreja, mas conhecem muito pouco a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua nos ensinando: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos meus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Então nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela vai tornando nos nossos corações doce como mel, porque ela vai nos dando sabedoria, trazendo a nós revelação, mistério, atributos celestiais, porque a palavra do Senhor, ela diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. E aí diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu irmão, nós vemos que Deus, ele revela a nós, distribui atributos celestiais para a igreja a partir do momento quando eu tomo a decisão de poder buscar andar nesta verdade que é a sua palavra. Santificação. O que é isto, pastor Luiz? É uma vida de dedicação a Deus, uma vida separada do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, versículo 21, diz: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Nós vemos que há uma necessidade de nós sermos separados e poder buscar essas coisas, porque Deus, ele nos honrará para que o nome do Senhor ele seja glorificado.
que nesta manhã você possa buscar atributos celestiais através da sua palavra. Busca conhecimento, busca sabedoria e com certeza o Espírito Santo estará nos ensinando, nos capacitando para que possamos verdadeiramente vivermos uma vida como Cristo, Ele tem deixado o seu exemplo para nós, ou seja, para a sua igreja. Amém? Que nesta manhã nós possamos ouvir cada dia mais a voz do Espírito Santo. Grande Deus e eterno Pai Santo de Israel, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, eu rendo a Ti, Senhor, nesta manhã, por esta revelação através da Tua palavra. Ó Espírito Santo, nos ensina, nos capacita, esteja nos abençoando a cada dia, a cada momento, a podermos estar na Tua presença para fazer a Tua vontade. Cuida de nós, nos livra e nos protege de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão. Todas as terças e sexta-feira nós estamos aqui a partir das 5:05. Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai.